Vamos agora então ao nosso questionário. Nosso questionário é colocado aí todas as quintas-feiras no nosso site e em outros sites também, a partir de quinta-feira à noite. Você pega e distribui para que seja respondido pelos alunos e isso ajudará na sua aula. Você pode usar também esse questionário para ministrar sua aula, fazendo perguntas e dando as respostas. A primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Segunda pergunta, dentro da verdade prática, também para completar. A fim de termos uma vida cristã equilibrada e frutífera, precisamos ocupar nossa mente com tudo aquilo que é agradável a Deus. Parte 1, a excelência da mente cristã. Pergunta número 3. O que o apóstolo Paulo quer mostrar no versículo 8 da leitura bíblica, em classe, na versão Almeida Revista Atualizada, que diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quer mostrar que a experiência de salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar, a fim de evitarmos as futilidades mundanas que ocupam a mente das pessoas sem Deus. Paulo exorta-nos a preenchermos a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pergunta número 4. O que tem ocupado a maioria das mentes no mundo de hoje? Então, infelizmente, deparamos-nos com uma geração atraída pela ideologia do consumismo e do materialismo, onde o ter é mais importante do que o ser. Tal postura anula o ser humano e faz com que os relacionamentos sejam pensados em termos de vantagens, ou seja, se não houver algum benefício imediato, logo são descartados. Esse comportamento nos aproxima do modo de vida mundano e nos distancia das coisas do alto. Pergunta número 5. O que significa pensando nas coisas eternas? Então, além da Epístola aos Filipenses, o tema do processo de pensar é tratado por Paulo em muitas outras ocasiões. Romanos 12:2, Colossenses 3:2. Pensar nas coisas que são de cima não sugere que devamos viver uma espiritualidade real, e sim equilibrada, conjugando mente e coração a partir dos valores espirituais na vida terrena. Veja João 17, 15, 18, 1 Coríntios 5, 9 e 10. Os maus pensamentos são frutos da inclinação humana para o mal. Paulo recomenda que a nossa mente deve ocupar-se com a palavra de Deus, com os princípios eternos do reino divino, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Número 6. De que maneira devemos agir em meio a essa sociedade dominada por ideologias contrárias ao Evangelho, dentre a qual vivemos? Então temos de atender o chamado de Jesus. Não com medo, mas com coragem. Não com ignorância, mas sabiamente. Não como quem impõe uma verdade particular, mas como quem expõe e testemunha verdades eternas. À luz do exemplo de Jesus Cristo, sejamos sal da terra e luz do mundo, tendo luz na mente, mas fogo no coração. Parte 2. O que deve ocupar a mente do cristão? Então, pergunta número 7. O que Paulo quis dizer com tudo que é verdadeiro e honesto? Então, o apóstolo Paulo inicia sua reflexão com a verdade. Percebemos que, com essa virtude, o apóstolo entende tudo que é reto e se opõe ao falso. É tudo que é autêntico, não baseado em meras suposições ou em algo que não possa ser comprovado. Pergunta número 8. O que tem ocorrido entre os crentes e o que Paulo recomenda quando diz em tudo que é honesto? Lamentavelmente, o espírito da mentira entrou até mesmo entre os crentes e vem produzindo grandes males. Difamações e rumores negativos acabam sendo comuns entre nós. E isso desagrada profundamente a Deus. Quando o apóstolo dos gentios afirma que devemos pensar em tudo que é honesto, de fato está nos exortando a desenvolvermos uma conduta transparente e decorosa, digna de alguém que age bem à luz do dia. Romanos 13:13. O mundo não pode ver em nós um comportamento que contradiga os conceitos éticos e bíblicos da verdade e da honestidade, pois isso é incoerente aos princípios cristãos. O verdadeiro crente tem um firme compromisso com a verdade. Ele não mente nem calunia seu irmão. Pergunta número 9. O que Paulo quis dizer com tudo que é justo? Então, aqui, de acordo com o comentário bíblico pentecostal, da CPAD, as coisas que são justas obedecem aos padrões da justiça de Deus para desenvolvermos uma relação positiva com os que nos rodeiam. O padrão de justiça divina deve nortear o nosso comportamento moral em relação a Deus e às pessoas. O verdadeiro cristão deve pautar sua conduta pela defesa de tudo que é justo, Mateus 5,6, agindo contra tudo aquilo que promove injustiça e gera opressão.
Pergunta número 10. O que Paulo quis dizer com tudo que é puro e amável? Pureza sugere inocência, singeleza ou sinceridade em relação a algo não contaminado ou poluído. Uma mente pura significa uma mente casta. A ideia de ser pura é defendida por Paulo da perspectiva de que as palavras, as ações e os pensamentos dos crentes de Filipos fossem francos e sinceros. A fim de que toda impureza seja eliminada de sua vida, o crente tem de dar lugar para que o Espírito Santo limpe continuamente seu coração e consciência. Efésios 5,3. Assim estaremos prontos a desejar tudo que promove um amor fraternal. Desse modo, tudo que é amável é aquilo que edifica os relacionamentos entre irmãos. Pergunta número 11. O que Paulo quis dizer com tudo o que é de boa fama? O sentido de boa fama é simples e objetivo, pois a expressão se refere ao cuidado que devemos ter com as palavras e ações de nosso dia a dia. Então podemos afirmar que boa fama é tudo que é digno de louvor, de elogio e graça. Algumas versões bíblicas traduzem a mesma expressão por bom nome. Tal se refere ao que uma pessoa é, pois possuir um bom nome é o mesmo que ter um bom caráter. O verdadeiro crente tem um firme compromisso com a verdade. Parte 3. A conduta de Paulo como modelo. Pergunta número 12. Quais são os 5 verbos que denotam a ação que o apóstolo dos gentios utiliza? Aprender, receber, ouvir, ver e fazer. Pergunta número 13. Por que Paulo assume um papel referencial a ser imitado? Paulo não tem a presunção de uma pessoa que se acha infalível, mas exorta os filipenses a ser uma carta transparente e exposta a quem quisesse vê-la. Eles deveriam, pois, ser um modelo tanto aos crentes como aos descrentes. Pergunta número 14. Paulo é um exemplo de ministro. Complete. Os obreiros do Senhor devem aprender com Paulo uma verdade pastoral. Todo ministro de Deus deve ser transparente. Assim como o Deus da graça chamou os fiéis da terra para serem irrepreensíveis, Ele igualmente nos chamou para administrarmos o seu rebanho com lisura, amor e muita boa vontade. 1 Pedro 5, 2, 3. Essas qualidades pastorais são indispensáveis na experiência ministerial dos líderes cristãos nos dias de hoje. Pergunta número 15. Quando o Deus de paz será conosco? Se buscarmos tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, teremos uma preciosa promessa, e o Deus de paz será convosco. A presença do Deus de paz descreve uma segurança inabalável para aqueles que confiam no seu nome. Deus nos orienta, guarda e protege. Devemos experimentar a constante e doce presença do Deus de paz e manter uma vida irrepreensível diante dele, pois nas circunstâncias mais adversas lembraremos dessas palavras: e o Deus de paz será convosco. Pergunta número 16 para completar, dentro da conclusão. Disse alguém certa vez que o homem é aquilo que pensa. Devemos, portanto, guardar nossa mente de tudo quanto é vil, pernicioso, egocêntrico e imoral. Só desfrutaremos de uma vida cristã saudável e equilibrada se alimentarmos a nossa mente com tudo que é do alto. Por isso, leia continuamente a palavra de Deus. Apesar de a verdade, a honestidade, a pureza, a justiça, o amor e a boa fama parecerem estar fora de moda e até ignorados por grande parte da sociedade, para o Altíssimo continuam a ser virtudes que autenticam os valores do seu reino. E nós, os que cremos, somos chamados a vivê-las aqui e agora. Mateus 5, 13 a 16. Glória a Deus, aleluia.